eu creio que Deus tem uma palavra muito especial para você. Nós convidamos Paulo Ferreira, nosso querido, trazer uma palavra especial da parte de Deus. Deus te abençoe, meu queridão. Boa noite, a paz do Senhor. Deixa eu me ambientar com vocês aqui, que eu estou tremendo, para parar a tremedeira. Que privilégio poder estar aqui, tanto aí quanto aqui, né, ouvindo a palavra, e ter o prazer de poder estar compartilhando também a palavra, é uma grande bênção. E nessa noite a gente costuma ouvir toda quinta-feira, né, quando o nosso pastor está aqui, nós estamos no culto de vida vitoriosa. Isso é muito legal, porque a vida do cristão, ela é uma vida vitoriosa, independente de qualquer outra situação que nos aconteça. Se a gente já tem Jesus, nós já estamos indo para o céu. Então, a gente já está à frente que a maior parte das outras pessoas que ainda não tiveram o privilégio de encontrar Jesus. E se você trouxe sua Bíblia, eu queria te convidar a abrir no livro de Filipenses, capítulo 1. Antes da gente começar, de fato, Filipenses no capítulo 1, vou ler 2 versículos e a gente já vai começar a meditar na palavra, em nome de Jesus. Primeiro versículo, versículo 21, diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E agora o versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Mais uma vez nos colocamos na tua presença, apresentando esse momento diante do Senhor, pedindo a tua bênção sobre tudo que vamos compartilhar aqui, Senhor. Queremos aprender do Senhor, ser edificados, ser alcançados pela tua palavra, Deus, pelo poder do teu Espírito Santo nas nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Quanto a mim, perdoa os meus pecados, me limpa, me lava no teu sangue, que eu possa ser um canal limpo, Senhor, para compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esses 2 versículos que nós lemos do livro de Filipenses, né, o apóstolo Paulo que escreveu, é um personagem aí extremamente conhecido por todos nós. E esse primeiro versículo que a gente leu, ele resume um pouco daquilo que eu falei no início, né? Se a gente já tem Jesus, a gente já tem tudo, né? Então ele diz: se eu morrer, é lucro. Se eu viver, também é. Se eu morrer, eu vou para o céu. Se eu ficar vivo, eu vou ganhar almas para Jesus, eu vou conquistar galardões para minha coroa. Então, o que acontecer comigo, com o Senhor, eu estou na bênção. Então, sinônimo de vida vitoriosa para mim é isso, né? É a gente viver no centro da vontade de Deus, viver o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Quando a gente está nesse lugar, no lugar que o Senhor tem para nós, no lugar que o Senhor preparou para cumprir o propósito na nossa vida, esse lugar é o lugar da nossa vida vitoriosa. E a gente pode olhar às vezes para algumas situações na vida, quando a gente ouve, pelo menos eu, quando eu ouço essa frase, né, vida vitoriosa, a gente pensa logo em vitória, né, em sucesso, em alguém prosperando muito, ganhando muita grana, tendo muito sucesso, né, um grande emprego, a vida dando certo, né, a família bem, não tendo problema de saúde. Isso é o que a gente enxerga, né, num primeiro momento e pensa como uma vida vitoriosa. Só que quando a gente vem olhando a palavra de Deus, né, a gente vê através da ótica de Deus. E nem sempre a gente vai ver a vida vitoriosa na Bíblia, nesses personagens, exatamente dessa forma. Hoje é muito comum, né, através das redes sociais aí, que a gente vive nelas, aí, a gente acaba se deparando com as postagens ali das pessoas, e cada um mais bonito que o outro, cada um num lugar mais bonito que o outro, uma situação ali de uma viagem, uma roupa, um tênis, enfim, as melhores coisas, os melhores lugares, as melhores fotos estão ali.
e a gente olha aquilo e a gente acha que aquilo é o sinônimo, às vezes, né, algumas pessoas, não todas, não posso generalizar, de vida vitoriosa. Né? Quando eu vejo aquilo ali, opa, esse cara está bem, hein? Olha só, olha onde ele está, olha o que ele foi comer hoje, meu Deus do céu. E aí, inevitavelmente, a gente às vezes acaba olhando para nós e a gente está em outro lugar, né? A gente não está naquela viagem, a gente não está naquela situação, nosso bolso não está tão cheio, e a gente fala, puxa, minha vida não está tão vitoriosa assim como a desse cidadão ou dessa cidadã. Hoje em dia, com esse advento aí dos youtubers aí que aprenderam a ganhar dinheiro com a internet, né? Então eles são um produto e eles entenderam que a gente gosta de ver as coisas bonitas, né? E antes a gente via isso nas novelas, né? As novelas tinham muito isso, né? A gente ficava vendo novela, né? Os mais antigos, porque queria viver aquela vida, aquela casa com piscina, aquela estrutura, tudo aquilo que era fora da realidade, porque aquilo fora da tela não existia, né? Uma ou outra pessoa ali, né? Acaba tendo aquela vida, a maioria não, mas é o nosso sonho de consumo, aquilo que eles vendem. E hoje a gente vê isso acontecendo ali da mesma forma no YouTube, né? Então os caras andando de lancha, de helicóptero, de jato, não sei o quê, às vezes nem é deles, né? Mas eles alugam porque aquilo é um produto, virou, ele fez aquilo, quanto mais like ele tiver ali, mais dinheiro ele vai ganhar. Então a gente acha que essas coisas muitas vezes são a vida vitoriosa. E aí quando a gente vem olhar para a palavra de Deus, né? Eu pensei em vários personagens aqui, mas eu vou acabar falando só sobre Paulo. A gente olha a vida vitoriosa de uma outra forma. E esses 2 versículos que a gente leu já falam um pouco sobre isso, mas eu queria convidar você a abrir comigo lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 16, a partir do versículo 24, que apresenta para a gente ali um mini currículo de Paulo. É uma pequena parte da biografia dele, de coisas que ele viveu, e que às vezes a gente lendo assim, fica um pouco chocado. Poxa, vamos ler pra gente, antes de eu começar a falar, senão eu vou me antecipar aqui. Capítulo 2 de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Acharam? Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejum muitas vezes, frio, nudez. Versículo 32. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. Eu fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Olhando esse relato aqui, que é um pouco do que Paulo sofreu, com certeza nenhum de nós vai falar que isso é uma vida vitoriosa, né? A gente vai falar, meu Deus do céu, eu não quero isso para a minha vida de jeito nenhum, né? Alguém me perseguindo, alguém correndo atrás de mim, eu tendo que descer de uma muralha por um cesto, naufrágio, só naufrágios foram 3 aqui, se você já leu, você sabe que não foi qualquer naufrágio, né? Aquele que, acho que foi o último, lá quando ele está indo para Roma, no capítulo 27 de Atos, foi mais de 14 dias sem sol nem lua, o barco sendo açoitado, e para terminar, o barco foi destruído, e eles chegam na praia nado. Quando chega na praia, vai fazer uma fogueira, a cobra morde a mão dele. Meu Deus do céu, que vida vitoriosa que esse homem tinha, né? A gente olha para ele e para essa situação e fala, isso não é uma vida vitoriosa, né? Não parece ser uma vida vitoriosa. É porque, o que eu falei no começo, a vida vitoriosa não é aquilo que a gente imagina. A vida vitoriosa é estar no centro da vontade de Deus, no lugar onde Deus preparou para a gente estar. E Paulo estava nesse lugar, porque em todos esses momentos que ele passou, o que ele passou, os naufrágios, as perseguições, o abismo que ele diz aqui, e tudo mais, ele não estava sozinho. Jesus estava com ele, né? Ele, em todo o tempo, a gente vê ele contando esse tipo de situação e como ele saiu dela, o milagre que aconteceu, o que Deus fez.
não é exatamente o relato de vida vitoriosa que a gente gosta de ver e de ouvir, mas é nesse lugar onde Deus quer que a gente esteja que a vida vitoriosa acontece, que a gente vê os milagres de Deus acontecendo na nossa vida. E aí esse mesmo apóstolo Paulo, se você andar comigo ali até o capítulo 12, versículo 1, ele vai trazer um outro relato para a gente. 12, versículo 1, já está aberto aí, está fácil. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que o tirasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. O outro texto diz, digo fraco, sou forte. Então, quando a gente olha para isso, olha o capítulo anterior. No capítulo anterior ele descreve ali, né, uma parte dos vários episódios, né, durante todo o seu ministério, não foi um atrás do outro, mas muito sofrimento. E depois nesse capítulo 12 a gente olha para esse relato, um relato sem igual na Bíblia. Ninguém viveu o que esse homem viveu. Ninguém foi até o terceiro céu, pelo menos não está relatado. Ninguém teve a experiência que ele teve, ninguém ouviu coisas inefáveis como ele relata aqui, ninguém teve essa experiência de ter o contato com o próprio Deus ali da forma que ele foi arrebatado. Então, o que é vida vitoriosa? Será que vida vitoriosa é eu suportar as provações, as dificuldades, as lutas, pelo preço daquilo que eu vou receber, que me está proposto, como o próprio apóstolo Paulo fala, e ele descreve aquilo que ele recebeu? Tudo isso que ele recebeu foi tão grande, que o texto, no decorrer que a gente leu, ele fala que Deus teve até que dar um break nele. Ele fala, olha, tem que colocar algo aí para ele não ficar soberbo, porque o que ele viveu foi demais. Aí coloca esse mensageiro de Satanás, algumas Bíblias falam espinho na carne, algo para ele não se ensoberbecer, porque a experiência que esse homem teve com Deus foi tão incrível, tão impressionante, que é incomparável com qualquer outra pessoa. E antes de continuar falando sobre o apóstolo Paulo, só voltando na questão dos nossos referenciais, né? A gente às vezes fica triste quando a gente idealiza essa questão da vida vitoriosa e faz esse efeito de comparação e acaba olhando para a nossa situação e não está como a gente gostaria de estar. Teve uma pessoa na Bíblia que passou essa situação também, o Asaf, lá no Salmo 73, se você puder abrir. O Asaf, ele se depara com isso na vida dele. Ele começa a olhar ao seu redor e ele vê, de repente, as coisas acontecendo, dando certo na vida de outras pessoas que não tinham compromisso com Deus e não dando certo para ele. E aí ele escreve, Salmo 73, versículo 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para escorregar os meus passos, pois eu tinha inveja dos loucos quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, não são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar.
São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e as águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Dando a mínima para Deus, né? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado, cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o fim deles. Depois o texto continua, se você quiser ler, você vai entender ali o que ele vai perceber que o fim dos ímpios é triste, eles vão sumir, mas aqui a questão que me chamou a atenção nesse texto é bem parecido com aquilo que eu falei no começo. A gente cria esses efeitos de comparação, a gente vê aquilo que está dando certo na vida de alguém, igual ele está relatando aqui, né? Os ímpios prosperam, eles não dão a mínima para Deus, está tudo dando certo na vida deles, e eu, em vão eu tenho purificado as minhas mãos, em vão eu tenho seguido ao Senhor, em vão eu tenho vindo à igreja, em vão eu tenho dedicado uma vida ao Senhor. As coisas às vezes são tão difíceis para mim, só dá certo para eles que não têm. E o Asaf estava falando isso, não sou eu que estou falando, é o Asaf. O Asaf estava falando isso e pensando. E aí ele falou, os meus pés quase se desviaram quando eu comecei a pensar desse jeito. Eu quase caí quando eu comecei a pensar desse jeito. Quando eu tirei os olhos do Senhor. E aí ele traz esse relato. Mas quando eu entrei no templo, e essa noite a gente entrou no templo, se tem algum pensamento aqui na nossa mente, no nosso coração, fazendo com que a gente fique triste, fique chateado por alguma coisa que a gente gostaria que acontecesse na nossa vida e ainda não aconteceu, por algo que a gente vê acontecendo em outras situações e na nossa vida ainda não aconteceu, nessa noite a gente entrou no templo mais uma vez. E no templo a gente tem um entendimento que a gente deve ter a luz da palavra de Deus. E a gente entende que estar no centro da vontade de Deus é o melhor para nós. Esse é o sinônimo de vida vitoriosa. E a vida vitoriosa, para mim, não significa que vai ser igual à sua, ou a sua vai ser igual à minha. O que eu vou viver, o que você vai viver, cada um de nós, Deus tem um propósito para a nossa vida. Cada um de nós vai ter as suas experiências, cada um de nós vai ter os seus milagres, cada um de nós vai ter as suas lutas. Quem gostaria de viver o que o Paulo viveu, né? Ir lá no terceiro céu, ir no paraíso, ter experiência com Deus, todo mundo, né? Agora, quem queria sofrer o que ele sofreu? Quem queria passar pelos naufrágios? Quem queria ir até o abismo? Quem queria ser perseguido? Quem queria ser jogado no cesto? Isso a gente não quer, né? A gente só quer a parte boa. Só que a parte boa é entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus na nossa vida, a gente só vai entender se relacionando com Ele. Quando a gente pensa nesse tipo de situação, não tem como não lembrar na Bíblia também de José do Egito, né? A gente conhece a história, o garoto lá, o filho de Jacó, ele foi traído pelos seus irmãos, foi vendido, passou lá entre o período que ele saiu da casa dele e o período que ele se tornou governador, foram 13 anos, ficou preso, ficou escravo, mas em todo lugar que ele estava, ele fez o seu melhor, ele foi abençoado e Deus o prosperou, e Deus fez com que ele fosse colocado numa posição de destaque. Na verdade, tudo aquilo aconteceu porque Deus já tinha aquele propósito para aquela situação, né? Quando ele encontra os seus irmãos, ele fala, não foram vocês que me mandaram para cá, né? Deus me mandou à frente de vocês para salvar o povo, por conta da fome que ia acontecer na terra. Então a gente tem que ter, assim como José, assim como Paulo, esse entendimento de que o nosso lugar, o lugar onde a gente está, se a gente estiver ouvindo a voz de Deus, independente da circunstância que a gente esteja vivendo, é o centro da vontade de Deus para a nossa vida, e nesse lugar, mesmo que a gente esteja vivendo algum tipo de luta, a gente vai vencer, né? A gente, olhando aqui, estudando hoje, e olhando para a vida de Paulo, a gente olha algumas circunstâncias, né, que Paulo passou, e olhando para o nosso dia a dia hoje, então a gente pensa assim, poxa Deus, mas meu casamento não está bom ainda, estou com tanto problema, a minha vida financeira está tão difícil, né? As coisas não se encaixam, cada hora é um problema novo que aparece, mas é por enquanto.
esse lugar de dificuldade, de luta, é passagem, mas não que vai acabar para sempre, né? A luta vem e passa, né? O pastor Mário, que vinha aqui na nossa igreja, ele sempre falava isso. A luta vem e passa, depois ela vem outra vez. Então, às vezes vai vir uma luta diferente. É bom que não venha a mesma, né? Igual aquela frase que fala, né? Todo dia a gente mata o leão, só não pode matar o mesmo leão todo dia, né? Tem que ser um leão diferente amanhã. Então, a gente tem que ter essa consciência. As coisas estão difíceis hoje, meu casamento não está bem hoje, o dinheiro está difícil hoje, eu estou sem emprego hoje, o meu lar está conturbado, está tendo briga, está tendo confusão, as coisas estão difíceis. É hoje, é agora, é por um momento. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Essa é a certeza que a gente tem que ter, porque é a palavra de Deus que nos garante isso. Então a gente olha para a vida de Paulo, nesse mesmo aspecto, ele passou do sofrimento a ter uma vida ali vitoriosa, dessa forma que a gente leu ali, as experiências que a gente teve, e não só isso, Paulo foi o homem que escreveu praticamente metade do Novo Testamento, né? O Novo Testamento tem 27 livros, ele escreveu 13. Ele foi usado por Deus de uma forma tremenda. Ele não foi discípulo de Jesus, ele não andou com Jesus, com os 12 discípulos, e ele foi um dos escritores que mais escreveu sobre Jesus, mais escreveu sobre vida cristã, sem ter estado ao lado de Jesus. Então isso foi como? Como aconteceu isso? Com relacionamento com Deus, com experiências com Deus, buscando a presença de Deus e Deus se revelando para ele. Essa é a vida vitoriosa que a gente deve desejar ter, esse relacionamento com Deus, porque a gente só vai conseguir ter uma vida vitoriosa como Paulo teve, se relacionando com Deus como ele se relacionava. É fácil? Não, não é fácil. É fácil passar a luta, dificuldade, tudo isso que ele passou e continuar de pé? Não é fácil, é difícil. Mas Jesus nos prometeu, estarei convosco todos os dias, até a consumação. Todos os dias significa no dia bom, no dia mal, no dia que está tudo mais ou menos, no dia que está legal, no dia que está ruim. Em todos os dias e em toda e qualquer situação, ele sempre vai estar com a gente. E essa é a garantia que a gente tem. E aí a gente vê o próprio apóstolo Paulo dizendo lá em Filipenses, abre lá, versículo 4, por favor. Filipenses 4, versículo 12, versículo bastante conhecido, que a gente sempre fala, principalmente o 13, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só à minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Opa, desculpa, estou lendo errado aqui. É o 4, 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, esse versículo a gente costuma dizer, eu posso todas as coisas, às vezes quando a gente não conhece o contexto, né? Eu posso, eu tenho a força. Não é esse contexto, né? Eu posso suportar todas as coisas que vão me acontecer. Eu posso suportar o naufrágio, eu posso suportar a prisão, eu posso suportar a perseguição, eu posso suportar o que eu tiver que enfrentar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele tem autoridade para falar isso, né? Ele está dizendo isso depois que ele enfrentou tudo isso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então isso significa que eu não tenho que ter medo do amanhã. Significa que eu não tenho que ter medo dessa luta que eu estou passando hoje, porque eu já passei uma outra luta ontem, Deus me deu vitória, Ele vai me dar vitória de novo. Aquela luta que eu venci hoje, eu vou vencer essa que eu tenho agora de novo. Por quê? Porque o Senhor nos prometeu que está conosco todos os dias. Então, vida vitoriosa é a gente saber que não está sozinho, é a gente saber que o Senhor está com a gente o tempo todo, é a gente saber que a palavra de Deus não falha, é a gente saber que quando a gente ora Ele responde, é a gente saber que a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. Tenho certeza que cada um de nós que está aqui tem testemunho para contar, cada um de nós tem experiência para contar, todo mundo já tem várias experiências, então a gente não pode esmurecer diante da luta e da dificuldade. Por que a gente fala tanto aqui, né, no culto de vida vitoriosa sobre a fé, sobre crer, sobre não desistir, sobre não desanimar? Porque a nossa tendência é desanimar quando vem os problemas, né? Como o Asaf estava falando lá no Salmo 73. Quase desviei, quase escorreguei, quase caí. E a gente passa isso também, né? Quando as coisas acontecem,
quase a gente se afasta de Deus, a gente esquece de orar, a gente deixa de orar. Eu não sei, cada pessoa reage de uma forma, mas tem pessoas que quando tem luta tem mais dificuldade de orar, acaba enfraquecendo, acaba diminuindo de vir na igreja, e é exatamente isso que a gente não pode fazer. Tem 3 coisas fundamentais que a gente não pode abrir mão nunca, e principalmente quando a gente está passando dificuldade. É ler a Bíblia, orar e vir à igreja. Quando eu leio a Bíblia, eu ouço Deus falando comigo. Quando eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai ser ampliada no meu coração, a minha fé vai ser aumentada. A Bíblia diz que a nossa fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço uma palavra, uma pregação, quando eu leio a Bíblia, a minha fé está crescendo, a minha fé está evoluindo. E quando eu oro? Quando eu oro, eu estou falando com Deus e eu ouço a voz de Deus. Eu acredito que você já deve ter tido experiência quando você está orando, de ouvir Deus falar alguma coisa com você sobre aquele assunto que você está orando naquele momento. E isso aconteceu até comigo hoje. Eu não sabia que texto que eu ia compartilhar com vocês, eu estava orando de manhã e na oração Deus me mostrou aqui esse tema, esse texto, e foi o que Deus colocou no meu coração. Então a oração é uma ferramenta poderosa que nós temos e a gente não pode abrir mão dela em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Né? Essa semana eu estava compartilhando com os adolescentes na terça-feira sobre oração, e eu li vários versículos com eles sobre oração. Então, a gente tem oração, Deus deixou vários exemplos na Bíblia ali de formas como a gente pode orar para colocar diante do Senhor a nossa petição, a nossa necessidade. Pode ser oração de adoração, pode ser oração para apresentar, interceder por outras pessoas. Então, quando você tiver a oportunidade, faz uma pesquisa lá sobre versículos que falam sobre oração, você vai ficar impressionado, tem muito versículo. Então, se Deus está nos orientando a orar, é porque é importante orar, né? E, além disso, né, Jesus, o nosso principal referencial, ele orava muito, né? Ele toda hora estava deixando os discípulos para ir orar. Ele se retirava para ir orar. Ele estava sempre orando. Se Jesus orava o que ele orava, né, que dirá nós, né? Quanto mais nós precisamos orar além do que Jesus orava. Abre lá em Romanos 8, 37, por favor. Esse também é um texto muito conhecido, né, o capítulo 8 de Romanos. Vem falando sobre a vida vitoriosa em Cristo. Esse é o título da minha Bíblia. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo, que sofreu tudo o que ele sofreu, que passou tudo o que ele passou, ele escreve esse texto para nos deixar: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, nada pode me separar do amor de Deus. Então essa breve e momentânea tribulação que você possa estar passando, que eu possa estar passando, não há de se comparar com o peso de glória que há de ser revelado.
A Bíblia diz lá no livro de 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse mesmo apóstolo Paulo que passou toda essa luta, que passou toda essa dificuldade, está fazendo essas declarações, porque ele também viveu a outra vida, a vida com Cristo, a vida vitoriosa. Ele teve a experiência de ter as revelações do Senhor, de ter os encontros com Cristo, o encontro que ele teve no caminho de Damasco, a sua conversão, algo sobrenatural. Esse homem teve uma vida vitoriosa. Então, irmão, não olha muitas vezes para a luta, para a dificuldade, para aquele problema momentâneo, para aquela situação que está difícil. Pode estar difícil agora. De repente, seus filhos não estão na igreja, de repente é o seu marido, é a sua esposa. Continua firme, continua orando, continua perseverando. A palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E a palavra de Deus se cumpre. A gente tem que continuar firme, a gente tem que continuar crendo. Às vezes a gente crê contra a esperança. Parece que não vai acontecer, mas acontece, porque a palavra de Deus não volta vazia. Eu lembro nesse naufrágio lá de Atos do capítulo 27, tem um versículo que diz lá que parece que não tinha mais esperança. Eles não viam mais terra, eles não viam mais luz, eles não viam mais dia, mais noite, mas o Senhor falou que eles iam chegar na terra seca. Eles chegaram nadando, mas eles chegaram. Não vai ser do nosso jeito, não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que a gente espera, é do jeito de Deus. Mas sendo do jeito de Deus, a gente está vivendo o propósito de Deus, então a gente está vivendo uma vida vitoriosa. Então, o que eu queria trazer essa noite para a gente aqui, essa reflexão sobre o que é uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa não é o que o mundo diz para mim que é uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa é o que a Bíblia diz para mim que é uma vida vitoriosa. E a Bíblia diz para mim que uma vida vitoriosa é estar no centro da vontade de Deus. Uma vida vitoriosa é ouvir a voz de Deus. Uma vida vitoriosa é orar e saber que as minhas orações são respondidas. É ter uma pessoa doente, eu orar e essa pessoa é curada. É ver uma pessoa cambaleando para a morte, presa a drogas, e a gente orar, como tem a Operação Vida, e essas vidas são restauradas. E isso é uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa é a gente orar por um lar que está sendo destruído, e esse lar é restaurado. Isso é uma vida vitoriosa. Vida vitoriosa não é aquilo que querem vender para a gente. Vida vitoriosa é estar no centro da vontade de Deus. Essa é uma vida vitoriosa. A gente poderia falar aqui de inúmeros homens de Deus que estiveram no centro da vontade de Deus, viveram uma vida vitoriosa em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio a problema, né? A gente deu um exemplo aqui bem crítico do apóstolo Paulo, quanta coisa difícil ele passou, mas tiveram outros, né? O próprio José, que a gente falou, um menino com 17 anos, afastado da sua família, foi vendido como escravo, sofreu, mas era propósito de Deus, e depois a gente vê Deus salvando toda uma nação, todo um povo, para cumprir o propósito e cumprir a sua palavra, e esse homem é usado por Deus tremendamente. E é assim que Deus faz, quando a gente se dispõe a ser usado por Deus, a ouvir a voz de Deus, a querer viver no centro da vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que a gente esteja desejando, querendo viver no centro da vontade de Deus. Então, para a gente finalizar aqui, que nessa noite você possa guardar no seu coração que uma vida vitoriosa não é uma vida que a gente tem esse glamour todo aí que a gente gostaria de ter. Isso é errado? Não, a gente gosta de coisa boa, a gente gosta de coisas agradáveis, mas isso não é sinônimo de vida vitoriosa. Se em algum momento isso não está acontecendo, não significa que a minha vida não é vitoriosa. Se eu não estou vivendo os meus melhores dias hoje, não significa que a minha vida não é vitoriosa. É fase, né? É como o deserto. O deserto não é lugar de ficar, é lugar de passagem. Mas no deserto acontecem os maiores milagres. O povo de Deus foi sustentado no deserto por mais de 40 anos e viveu milagres e mais milagres. Outro dia o pastor Antônio estava falando isso. A sandália não aumentava junto com o pé da criança, a roupa não envelhecia. O texto bíblico fala sobre isso. Então os maiores milagres acontecem no deserto. Essa é a vida vitoriosa, está no centro da vontade de Deus. Eu queria só terminar lendo com vocês aqui um versículo no Salmo 23. Esse você nem precisa abrir, porque todo mundo conhece. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas para esse versículo ser verdade na sua vida e na minha vida, ele tem que ser o nosso pastor. Para ele ser o nosso pastor, a gente tem que se submeter à vontade dele.
A gente tem que entregar a nossa vida e estar disposto a ser apacentado por esse pastor. O pastor e a ovelha, que é o paralelo que o texto fala, o pastor cuida da ovelha, o pastor apacenta a ovelha, o pastor dá umas cajadadas na cabeça da ovelha, o pastor está cuidando daquela ovelha, mas a ovelha está submetida à vontade do pastor. Agora, quem não é ovelha, não está sob o cuidado do pastor. Então, quem não se submete à vontade de Deus, quem quer fazer as coisas do seu jeito, na sua hora, no seu tempo, da forma que acha melhor, não vai viver os milagres de Deus na sua vida. Só vai viver os milagres de Deus na nossa vida quando a gente está se submetendo, deixando que o Senhor de fato seja o nosso pastor. E aí, quando o Senhor é o nosso pastor, o texto continua. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me guia mansamente às águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma, Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor ao nome dEle. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo, a vara e o cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, e certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, essa é a nossa vida vitoriosa, é habitar na casa do Senhor por longos dias. Mas isso vai acontecer quando o Senhor é de fato o nosso pastor. E para finalizar, eu falei que ia finalizar, mas o último versículo que a gente leu no início, Filipenses 1:6, eu vou ler uma outra versão que eu anotei aqui. Pois estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que esteja completo no dia de Cristo Jesus. Ainda não está bom? Ainda não está do jeito que você queria? Se submete à vontade de Deus, deixa Ele ser o seu pastor, porque Ele que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuar até que esteja completo. Você só não pode parar pelo caminho, você só não pode desistir, você só não pode deixar para trás, porque senão você vai ficar pelo caminho. Agora, se você ficar firme, se você permanecer, se você deixar o Senhor ser o seu pastor, a boa obra vai ser concluída na sua vida. Amém? Então, irmãos, eu queria orar com vocês agora. Se você puder, abaixa sua cabeça, fecha seus olhos, vamos colocar nossa vida diante do Senhor. E o meu motivo especial de oração nesse momento que eu gostaria de colocar diante do Senhor é pedir ao Senhor que esteja moldando a nossa mente, né, como diz lá em Romanos 12:2, né, transformando a nossa mente, para que a gente entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque às vezes a nossa mente está tão habituada e tão doutrinada por aquilo que a gente vê, né, como os exemplos que eu estava falando, né, aquilo é que é bom, aquilo é que está dando certo, aquilo é que é legal, e não é. O que é certo, o que é bênção, o que é legal é aquilo que está aqui na palavra de Deus. Então que a nossa mente possa ser moldada à palavra de Deus nessa noite. Se você quiser, fique em pé no seu lugar, vamos fazer uma oração, colocar esse motivo diante do Senhor, para que o Senhor esteja transformando a nossa mente de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Querido Deus e Pai, te agradecemos por essa palavra abençoada que o Senhor nos deu, através da vida do Paulo. E, ó Deus, aprendemos essa noite que o padrão, o melhor padrão é o de Deus. O nosso é falho, ó Deus, é de acordo com a nossa vontade, mas o teu padrão é o melhor. Tua palavra diz que aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e o coração não percebeu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor tem o melhor para as nossas vidas. O Senhor tem sempre o melhor. Por mais difícil que pareça, Deus, a visão humana é tão falha, parece que não vamos vencer, parece que não vamos passar por essa fase, mas o Senhor é que vai à nossa frente, que peleja por nós e que nos dá a vitória. Que a tua bênção, Pai, seja sobre cada vida, sobre cada coração desses amados que estão se posicionando diante de ti, Senhor, querendo que seja feita a tua vontade na vida
vida deles. Oh Pai, o melhor para se estar é no centro da Tua vontade. Nós te agradecemos, nós te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos todos ficar de pé. Achei muito interessante, Paulo começou falando sobre as redes sociais. E nas redes sociais tudo é uma beleza, né? Até porque ninguém posta na rede social o perrengue, os momentos difíceis. Posta as coisas boas, né? E faz uma maquiagem ali, né? Que é uma vida muito perfeita nas redes sociais. Mas o melhor não é o que a gente pensa que é melhor. Ele falou no início que o melhor é estar no centro da vontade de Deus. E às vezes estar no centro da vontade de Deus é passar por 3 naufrágios. O apóstolo Paulo é um homem de Deus, né? Porque o cara foi apedrejado. Ele foi apedrejado fora da cidade. Pensaram que ele tinha morrido. Ele não tinha morrido. Ele se levantou, se limpou e voltou para a cidade do qual ele foi apedrejado e continuou pregando o evangelho. E ele entendia que o que Deus tinha para a vida dele, o melhor, estava nas mãos de Deus. E se ele morresse, é lucro. Se ele vivesse, é ganho. Então ele estava no centro da vontade de Deus. Que a gente tenha essa visão e aprenda, né? Como Asaf, o salmista, ele começou a fazer comparação, e a gente faz comparação, né? Parece que o terreno do vizinho, né? O jardim do vizinho é mais verde, não é isso? E a gente faz comparação, mas até que nós olhamos para o Senhor, e o Senhor diz: eu estou no controle da tua vida, eu tenho o melhor para você. Que seja assim na nossa vida, em nome de Jesus, amém? E eu queria terminar esse culto, antes de terminar o culto, eu queria dar um desafio para você que ainda não tem essa visão de Deus, que ainda não entregou o teu coração para Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor está interessado em te salvar. É da vontade de Deus que você seja salvo. E a salvação, ela só tem um caminho, chamado Jesus. É só através de Jesus. Nós cremos com o coração e confessamos com a boca aquilo que nós cremos. E se você ainda não fez isso e gostaria de fazer, repete uma oração comigo. Mesmo aí na rede social, é contigo também. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você, você está longe dos caminhos do Senhor, e a palavra de Deus falou tremendamente contigo, abra o teu coração e permita que Ele entre na tua vida e Ele faça morada, Ele transforme todo o teu coração em nome de Jesus. Se você deseja receber Jesus como teu Senhor e teu Salvador, repete uma oração comigo, diga assim: querido Deus e Pai, nessa noite, ao ouvir a tua palavra, eu desejo e eu te peço, Senhor, entra no meu coração. Eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar, ressuscitou, está vivo, está me dando vida e vida com abundância. Eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador, no nome de Jesus. Amém.